Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? De boa? Deixa eu fechar meus slides aqui. Tranquilo também, Emily. Acordei um pouco melhor hoje. Tô menos podre hoje, tá legal. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, bom dia, Stephanie, Emily, Thales, Ellen. Peraí. E aí, como é que tava a aula de geografia? Tá legal? Estão curtindo a geografia? Bom dia, Lucas. Dia, Tamires. Tá uma joia. Muito bem. Vocês todos estavam ontem aí, que estão hoje de volta, mas a gente tinha parado nesses slides, né, sobre a Capela Santa Bárbara, e eu tentei mostrar para vocês que a geografia é legal, a geografia é da hora, é muito legal. Mostrar para vocês que visitar o mesmo espaço ele tem uma conotação diferente, indo até lá ele simplesmente, ou interpretando ele de uma forma diferenciada. E para brincar um pouco com isso, a gente tinha feito uma... Como é que eu vou dizer? A gente tinha feito uma semi-interpretação em relação ao espaço, né, com algumas informações que fui jogando para vocês, assim, né, ao longo que vai explicando, né, a formação, como que ela foi construída, por que que ela foi construída, né, por que que ela está naquele lugar, né, era uma rota de passagem de uma estrada, né, hoje já que não se utiliza mais, ela está perto de um rio, tem toda a constituição dela de pau a pique e tudo mais. Eu falei várias coisas, os jesuítas, duas ordens religiosas, né, os carmelitas também, e aí eu tentei mostrar para vocês que existe muito mais do que um prédio nesse espaço, né? Muito mais do que uma edificação. Existe todo um contexto histórico, social e cultural, e, vamos dizer até religioso mesmo, muito importante, né, em relação a essa capela especificamente. E, e com as informações que a gente vai colocando, né, ao longo da visita, ainda que não tenha ido visitar ela de fato, né, isso faz com que a nossa experiência, nosso enriquecimento de experiência seja bastante perceptível, né? A gente sai entendendo melhor o espaço, entendendo melhor aquele lugar e talvez, né, em uma escala um pouco maior a gente tenda a ter alguma motivação maior para preservar e tentar cuidar que esse espaço continue existindo. Essa capela está um pouco longe da cidade, não sei quantos quilômetros dá da cidade, né, do centro de Ponta Grossa, né? Mas a gente tem um outro prédio, né, que a gente também tem muita história que a gente não conhece, né? Que é, deixa eu trocar aqui, que é esse prédio aqui, né? Esse prédio, provavelmente vocês já passaram por frente dele, eu não sei como é que ele está hoje, né? Essa é uma foto um pouco mais antiga, né? Você pode até ver pelos carros que estão estacionados na frente dele, né? E essa foto é um pouco mais recente, mas é bem pouco mesmo, mas não é tão recente assim. Mas eu tenho, faz muito tempo que não vou para lá, porque não saio de casa mais, mas eu acho que nessas cores, pelo menos, é o atual do prédio. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que as cores do prédio ainda estão assim, no azul e no branco. Vocês se localizaram? Vocês têm ideia de que fica esse lugar? Ou não? Alguém já passou por ali? Eu já vi esse prédio, mas não lembro do que fica. Não, não. Mas é o 13, é o 13, exatamente, é o 13. Já foi lá, Stephanie? Já entrou lá, melhor dizendo? Sim, oh, legal, show de bola, Stephanie. Eu nunca entrei no 13, então isso vai enriquecer a nossa experiência. Eu não conheço por dentro o prédio. Esse é o famoso 13, né? Como a Stephanie colocou para nós, né? Esse prédio ele fica
na mesma rua onde tem a parte da frente, vamos dizer assim, do hospital. Como é o nome do hospital? Santa Casa. Tinha festa lá. É, pois é. É a mesma rua da Santa Casa, né? Na rua Francisco Búrziga. A Santa Casa está passando na lateral. É que são duas laterais, né? A frente dele pega bem na quina da esquina, né? É meio estranho. Mas ele fica na Francisco Búrziga, então ele está bem localizado. E dá umas 3, 4 quadras, mais ou menos, descendo, assim, a Francisco Búrziga, né? Sentido centro-bairro pela Santa Casa. Esse prédio, certamente vocês passaram na frente, mesmo que sem querer. Ele fica também perto do ginásio do CEPAM ali, da quadra de esporte. A quadra está uma quadra, está na esquina de cima, eu acho, a quadra de esporte do CEPAM, e a entrada do CEPAM mesmo está na mesma rua de baixo. O que é esse lugar? Esse lugar é um espaço, né, que abrigava uma importante cultura negra que nós tínhamos na cidade. Hoje eu não sei como que está, sinceramente. A gente tinha nesse mesmo lugar uma antiga sede, com mais de 100 anos, que era de madeira, que foi demolida e foi construída esse novo lugar. Essa construção, tem escrito nela, na fachada do prédio, ela é de 1935, que ela tem quase 100 anos, né, um pouco menos de 100 anos, que é a atual sede. O Clube 13, né, não dá para ler muito bem no slide, mas na fachada do portal, ele diz assim, Clube 13 de Maio. Esse clube ele foi fundado por negros, que eles tinham o objetivo central disso, né, pelo menos no estatuto deles, que era conservar e fortalecer a identidade negra. Então, olha que coisa maravilhosa isso, né? Então, a gente está falando sobre o fortalecimento, o engajamento, a luta já, né, por essa igualdade, né? Estamos falando de raça aqui, né? Por essa igualdade étnica, né, já há mais de 100 anos, né? Por causa que a antiga sede era de madeira e foi demolida. Então, há mais de 100 anos a gente já tinha essa preocupação em ser igual, né? E parece que a discussão é tão recente, né? De falar sobre igualdade de direitos, né? De gênero, religioso, enfim. Só que logicamente era mal visto, né, pela sociedade majoritariamente branca que nós temos. Então, a ideia deles, né, no estatuto deles, era colocar com que o espaço fosse um lugar, né, para preservar as culturas deles, né, com dança, né, festas, mas não podia ficar só nisso, porque senão a preocupação deles, né? Eles não queriam transparecer que era um espaço só de fazer bagunça, só de se divertir. Então, no estatuto original deles, o nome oficial desse espaço é Clube Literário e Recreativo 13 de Maio. Olha que maluco isso. E aí teve uma pesquisa bastante pormenorizada em relação a esse local, vendo as datas das reuniões deles, assim, na verdade, de literário nunca teve quase nada. É citado algumas coisas nas primeiras reuniões, depois nunca mais, cai por terra. É um espaço de lazer deles mesmo. E isso foi se perpetuando. A Stephanie falou que já foi lá, né, que tinha festa, provavelmente tem festa, né, ainda nesse espaço. Eu não sei porque eu nunca entrei ali, mas que bom que o espaço ainda é um espaço vivo. É muito importante isso. Quando eu era criança, tinha festa de carnaval de fantasia. Olha que legal. A festa de fantasia sempre dá PT, sempre. É muito legal a festa de fantasia. Eu gosto bastante. Não sabia que tinha isso. Mas só para crianças daí, Stephanie, era geral? Tipo, esse lugar, tipo, de dia era tipo um matinê para criança e à noite era para adultos. Vai contando para nós aí. Era bem legal. Isso. Então, de dia tinha um espaço, né, para crianças e à noite, né, espaço para se transformava, né, como uma festa mais tradicional para pessoas adultas. Legal isso. Que legal, legal mesmo. Nunca tive esse privilégio. Na verdade, acho que a minha mãe nunca me levou numa festa de carnaval, que seja, né? Toda a minha infância era bem louco. Né? Talvez por isso eu não gosto tanto de carnaval. Se eu tivesse crescido aprendendo a gostar do carnaval, talvez eu fosse um pouco mais adepto à festa da carne que nós temos no Brasil. E para que os negros não fossem questionados, né, por seus costumes, eles adotavam algumas práticas que não eram necessariamente da cultura deles, né, algumas práticas de brancos, vamos colocar assim, né.
como aqueles bailes sociais, assim, não era da cultura deles. Outra coisa que não tinha neles, eles acabaram adaptando para se inserirem na comunidade de alguma maneira, era concurso de beleza. Então, não era, né, o cerne, né, da cultura deles, não existia isso, mas eles acabam incorporando alguns outros valores né, da cultura majoritária para eles não ficarem totalmente à margem, né? Pelo menos para mostrarem que eles, não, peraí, né, a gente está no mesmo caminho, vamos colocar assim. E esse tipo de concurso de beleza, à época, era o único lugar em que pessoas negras poderiam participar do concurso de beleza. Então, tem uma porrada de outras histórias aí que estão circundando o espaço que a gente não faz a menor ideia. Então, é muito legal isso. Para quem passa na frente, tipo, é um prédio meio velho já, inclusive, né? Tem nada de excepcional na sua arquitetura, é um prédio relativamente pequeno, né? Mas a gente tem um bojo de histórias, né? De inter-relações aí, de luta por igualdade social, né? Que a gente vê em poucos lugares ainda existentes no Brasil, né? Então é bem legal isso. Se vocês conseguirem, não sei se como que tá para vocês os slides aí, mas se vocês conseguirem observar as duas fotos com um pouco mais de clareza, vocês veem que tem algumas coisas modificadas já, né? A porta de entrada, né, na foto da esquerda, ela é de madeira, né? A porta da direita já é uma porta provavelmente de metal, alguma coisa nesse sentido. Né? Então já tem alguma coisa modificada. Para mim, o mais importante que mais chama a atenção é em relação ao céu. Né? Então, na primeira imagem, você não vê prédios, né? Não tem a menor ideia se essa foto foi editada ou não. Eu acho que não, né? Mas você não tinha, né, nenhum prédio, né, competindo, né, com a qualidade visual e estética né, da fachada do prédio. Na foto da direita, que é a foto mais atual, você já tem alguns prédios ali, né, enchendo a cabeça para fora, né? Oi, tô aqui também. E isso acaba perdendo um pouco da harmonia da paisagem, na minha opinião. Eu acho que ficava mais legal se tivesse essa sensação, pelo menos, de isolamento. Mas não é possível mais, né? A gente também tem que entender algumas coisas em relação a isso. Né? Faz parte do desenvolvimento da cidade. Então vamos visitar lá o Clube Recreativo, Literário e Recreativo 3 de Maio. Né? A Stephanie leva nós lá para a gente curtir um carnaval lá, assim que for possível. Tinha que pagar, Stephanie? Era de graça para entrar lá. Quanto a Stephanie está digitando, deixa eu trocar o slide aqui. Isso o quê? Que tinha que pagar ou era de graça? Então, o que é o tinha que pagar? Obrigado, Stefano. Tinha que pagar. Então, o que é o interpretar? Então, interpretar é o processo de acrescentar valor. Né? Tudo isso que a gente fez nas duas não, né? Até na imagem do leãozinho que a gente viu ontem lá. Né? A gente acrescentou valor à experiência. Né? A gente vai fornecer algumas informações, né, e representações que realcem a história e as características, né, do lugar específico. É bem importante vocês trabalharem essas informações de uma forma muito leve, muito tranquila. Né? No clube recreativo ali, no 13 de maio, tinha até as datas coladas em algum lugar aqui, de quando que foi construída a sede em madeira, quando que foi reconstruída a sede atual. Né? Mas não faz muito sentido ficar falando isso para vocês que foi em 1920, 21, 22. Acho que até falei em 1935, que era o prédio atual. Fala que foi 100 anos. Né? Fala mais ou menos assim. Vocês vão ter maior dificuldade ainda em relação a esse período de tempo quando vocês forem trabalhar com interpretação de áreas naturais. Porque daí a coisa não acontece em 100 anos. A coisa acontece em eras diferenciadas. Né? Então você fala assim, né, esse aqui é do período Jurássico, né, que é o mais comum na cabeça da galera, assim, mas o período Jurássico não fala muito para nós, né? Quanto tempo é isso, né? Aconteceu há 4 bilhões de anos, né? Cara, é muito difícil você mensurar isso, né, com alguns tempos geológicos bem específicos, né? A Terra tem algumas características do período radiano, mas o que é essa desgraça do período radiano? Então, não fala nada para nós. Então, fala assim, foi há não sei quantos milhões de anos que a pessoa tem uma noção de que passou muito tempo para aquilo acontecer. Então, isso vai acontecer, acrescentando valor. Muita gente vai até Vila Velha e insiste em enfiar a mãozona lá nos arenas de Vila Velha. Né? Então, é frágil, aquilo é areia pura. Né? Se você passar a unha e ficar raspando, você vai fazer um furo na rocha. É muito frágil aquilo.
Só que se fala para a pessoa não fazer isso, a pessoa não entende, né? Então você coloca algumas coisas nesse sentido, ó. Isso aqui, né, levou não sei quantos milhões de anos para ser formado, depois não sei quantos milhões de anos para estar do jeito que você está vendo agora. Né? E a gente pode destruir isso aqui em 10 minutos. E de fato pode. Né? Então, você consegue colocar outras informações diferenciadas, né? Não isso ficar falando, esse aqui é um arenito poroso, né? Com, sei lá o que tem lá, com ferro, é por isso que as formações rochosas têm esse formato, porque o ferro demora mais para erudir do que a areia, então, né, a ação principalmente da chuva, né, fez com que fosse esculpido dessas formas. Então, você começa a tirar essas informações estritamente técnicas e você começa a colocar outros valores, né, você vai chegar no mesmo ponto com outras palavras, basicamente. Então, interpretar o patrimônio é isso. Meu Deus, estou ficando cada vez pior. Era para ter mudado meu slide para vocês. Não sei se mudou ou não. Mudou. Então, mais do que informar, né, é revelar significado. Sempre que está em negrito é o mais importante. É trazer algumas emoções, provocar emoções, né? Estimular a curiosidade, entreter e inspirar novas atitudes, né? Esses são assim, os objetivos ou os valores principais da interpretação do patrimônio. E aí as duas autoras colocam que é proporcionar uma experiência inesquecível. É muito legal isso, né? Muito legal mesmo. Nem sempre a gente consegue alcançar isso, mas tem que fazer o máximo possível. Tinha que falar para vocês sobre a parte teórica disso, um pouco, pelo menos, né? Que até agora a gente está falando só sobre, né? Só tá indo bem lúdica a coisa. Tudo isso começou, né? Não é tão antigo assim, né? Na década de 50 e 60, né? Nesse meados aí, por esse senhorzinho que logicamente já morreu. Né? Então esse é o cara considerado assim o pai ou tipo o pioneiro, sei lá, como vocês quiserem chamar, né? Foi um dos primeiros que começaram a fazer essa brincadeira de interpretar o patrimônio. Né? Esse cara, o famoso Tilden, né? Tilden. O Tilden ele trabalhava no serviço florestal norte-americano. Vocês conseguem visualizar um pouco o serviço florestal quando vocês assistem alguns filmes, tipo o Zé Colmeia mesmo, que tem lá aqueles guarda florestal, lá, o Park Ranger. Aquilo é parte do serviço florestal. Seria mais ou menos, né, não é exatamente isso, o equivalente ao nosso ICMBio aqui no Brasil, né, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ele trabalhava, então, no serviço florestal, e ele trabalhava em duas unidades de conservação muito importantes nos Estados Unidos. Né? Uma delas é o Yosemite, que é o parque de fato do Zé Colmeia, e o segundo parque que ele trabalhava era esse que estão vendo na foto, que é o Grand Canyon. Então ele trabalhava nesses dois lugares, eu não sei qual que é a formação dele, mas ele entendia muito de como que o parque, os lugares foram formados de fato. Só que ele entendia também que todas as informações de como que o Grand Canyon foi esculpido do jeito que ele está hoje, né, pelo Rio Colorado e tudo mais, são informações muito técnicas, né? Você tem muitas camadas de rocha, é extremamente complexo entender a formação do Grand Canyon. Então ele entendia, né, que isso era muito rico, eram informações vitais para se entender aquele espaço, e ele entendia que se as pessoas não soubessem de toda a complexidade que envolveu para que fosse formado, né, as duas unidades que trabalhavam, as pessoas não dariam tanta importância assim para conservar aqueles espaços. E aí ele publica o primeiro livro sobre esse tema, né, como fazer essa interpretação. Na verdade, não era nem um livro. Ele publica uma espécie de folder que a gente chamaria hoje, né, um panfleto, uma coisa assim, né, explicando algumas coisas bem básicas, para deixar disponível para o público. E aí ele vai num fórum, né, num evento qualquer, ele apresenta isso, e aí com base nisso, né, com base no interesse das pessoas, e aí sim ele publica esse livro aqui, deixa eu voltar ali, esse livro que está bem no meio de vocês, né, que é Interpretando o Nosso Patrimônio. Eu tenho esse livro, só que eu só tenho ele em inglês, então se vocês quiserem eu posso disponibilizar, mas eu nem sei se tem, na verdade, tradução em português para ele, não tenho a menor ideia. Esse livro é de 77, né, e até hoje ele é uma referência muito grande para nós, né? Nós ainda precisamos muito dele. Eu sempre gosto de brincar, assim, que
essa foto do Grand Canyon, como vocês estão vendo aí, né, nos slides, ela é uma mentira, vamos colocar assim, né? Tem muito Photoshop para vocês enxergarem o Rio Colorado dessa forma, né? O Rio Colorado ele é extremamente barrento, né? Ele é uma água, não vou dizer que a água é suja, mas é como se ela fosse uma água suja, assim, ela não tem esse tom de azul e maravilhoso que vocês estão vendo aí. Tem que estar a condição perfeita para fazer uma foto dessa no dia natural, assim, né? O sol perfeito, né? Sei lá, a incidência de chuva perfeita para ficar a água mais ou menos azul, assim. Então, vocês nunca vão ver a forma dessa forma aí. Da cor do Iguaçu, quando chove, sabe, Wagner? Quando chove bastante que ele fica assim mais amarelado, assim, tá? Se vocês derem um Google, assim, Rio Colorado ou Grand Canyon, vocês vão ver várias fotos que não estão tão, né, tão editadas como essa aí. Né? Mas o lugar é muito bonito, né? Fala-se bastante que é o maior canyon do mundo, tem uma segunda linha de raciocínio que falam que ele é o segundo maior canyon do mundo. Eu não tenho a informação precisa. Eu acho que ele, de fato, é o segundo Kenny, mas eu não lembro qual era o primeiro. Não lembro se ficava na Índia, sei lá, alguma coisa nesse sentido aí. Mas esses títulos também chamam muita atenção de nós. Vocês já devem ter ouvido falar no Canyon Guartelá, que fica bem próximo de nós, aqui em Tibagi. Né? E falam bastante que o Canyon Guartelá é o sexto maior canyon do mundo. Falam muito disso. Essa é uma mentira. Né? Não é verdade. Nunca foi. Né? Certa vez, um vereador qualquer, alguém da política, estava fazendo campanha, algum discurso, alguma coisa nesse sentido, e falou isso, né? Soltou isso. Esse lugar é muito importante, é o sexto maior do mundo, e isso, infelizmente, pegou. Né? Então, a galera coloca assim como se fosse uma verdade absoluta, e na verdade não é mesmo. Eu não lembro. Eu tenho, guardado em algum lugar, eu tenho lá, tipo, um top 10 lá dos maiores canyons, mas ele não fica nem no top 10. Tipo, não é. Né? Ele é gigante, ele é grande, mas é muito diferente de se falar que é o maior do mundo. Só que esses títulos chamam muita atenção. Vocês vão perceber, principalmente a partir das aulas de áreas naturais, que algumas unidades de conservação chamam mais atenção de visitantes do que outras. Essas unidades de conservação, às vezes, elas nem são tão mais bonitas assim, do que outras. Só que elas têm os títulos mais chamativos. Quando fala assim, eu vou visitar a reserva particular do patrimônio natural do Joãozinho. Tem um contexto, né? Uma RPPN, ou o Parque Estadual de Vila Velha, parece que ele é menor, parece que ele não é tão importante, assim. Ele fala assim, eu vou conhecer o Parque Nacional do Iguaçu. Aí se coloca, tipo, num patamar diferenciado, vai numa outra prateleira, assim. Então, esses títulos chamam a atenção. Parque Nacional, maior do mundo, não sei o que lá do mundo. Ponta Grossa fala bastante que tem o único monumento à Bíblia do mundo. Irati fala que tem a maior santa, não sei das quantas, do mundo. E esses títulos começam a chamar a atenção, ainda que não seja nada exorbitante. Né? A Santa Irati não é uma coisa, é grande, mas não é uma coisa assim, gigantesca. Né? Então, deu, na verdade, mais sorte do que qualquer outra coisa, de nenhum outro lugar ter feito a mesma imagem. Né? Nossa Senhora das Graças, eu acho. Acho que esse é o nome. Então, como a gente está vendo, né, o Turing trabalhava em áreas naturais e a interpretação começa com áreas naturais. Nessa imagem é muito ruim, não consigo. Não sei, se eu passar o meu mouse, eu acho que não aparece o mouse meu na tela para vocês aí. Sei lá, acho que está aparecendo, não sei. Mas basicamente vocês conseguem ver que existem tipo como se fossem camadas de rocha, né? Tem uma rocha aqui, bem de grosso modo, porque é muito mais camada do que isso. Ela sai do zero e vem mais ou menos até aqui, assim, numa cor. E nessa faixa aqui, ela tem uma outra cor. E daqui para cima ela tem uma outra cor. Na verdade, ela tem muito mais cores do que essas três que eu vou mostrar para vocês. Mas são diferentes associações, né? Depósitos de rochas que vão se acumulando ao longo do tempo e isso, diferentes minerais vão dando diferentes colorações para a rocha. Aqui na frente que vocês conseguem observar bem, né? Tem uma rocha mais escura, um pouquinho mais clara, mais clara ainda, daí mais escura de volta. Isso são sobreposições de camadas rochosas que levam milhares de anos para se formarem. Isso é absurdo, demora muito tempo. Então, esses elementos não são tão facilmente compreendidos para as pessoas. Né? Isso que são rochas sedimentares, então é um monte de grãos assim, que vão se acumulando, ficam um tempão parado ali, temperatura, pressão, um monte de coisa, faz com que isso solidifique e vire rocha. Mesmo para a Vila Velha, basicamente.
E aí o rio, ao longo do tempo, vai esculpindo isso, né? Mas é um rio pequenininho, mas existem outros processos em cima disso. Então, basicamente é isso, né? Ele vai explicando essas coisas. E aí, tentando, né, mostrar que é tão importante dessa forma, ele acreditava que as pessoas passariam, né, a entender o porquê que ele deveria ser conservado, né, e por que valeria a pena colocar dinheiro público para, né, manter isso de pé, basicamente. Era a ideia do Turing. Assim. E ele traz para nós várias coisas. Antes da gente mostrar para vocês essas várias coisas, que eu acho que nem vai dar tempo, já é quase 10h30, né? A gente tem uma espécie de linha do tempo aí, né? Porque as que a gente vê que começou na área natural. Então, para ela chegar até o patrimônio, ela demora um pouco mais. Vocês viram que o Turing publicou o livro dele em 50, 60. A versão que eu tenho do Turing, que eu acho que é a terceira edição do livro que eu tenho, é de 77. Então demora um pouquinho para as coisas acontecerem. E ele já trabalhava antes de publicar alguma coisa, ele já fazia essa interpretação no boca a boca ali, né? no grito com as pessoas ali. Então, depois de 50 e 60, essa interpretação ela evoluiu para monumentos, edifícios e sítios históricos, né? Alcançando inclusive vilas e cidades. Por que acontece isso de fato? Caceta, não era para botar no slide ainda. Por causa que nos Estados Unidos eles têm uma percepção um pouco diferente das coisas. Eles têm uns monumentos naturais lá que muda um pouco a perspectiva que nós temos hoje, bem diversificada em relação ao natural e cultural. Eles têm algumas coisas que é meio confuso, não consegue entender muito bem. Mas a década de 70 começa a evoluir por isso, porque eles têm uma percepção diferente da coisa. E aí nasce até entre aspas, ali, né, uma certa era, né, das trilhas e roteiros que recuperavam e valorizavam áreas, né, tanto para o lazer quanto para a visitação mesmo, de fato. Tem algumas fotos aqui, né, essa é a primeira que eu abri sem querer, né, em Chester, na Inglaterra, e também na Inglaterra, aqui, né, basicamente, vocês entenderem, né, que eram antigas, né, edificações que hoje, né, você tem a utilização desses mesmos espaços com lojas extremamente atuais, né? Tem a Brigham ali, tem a Zara um pouco mais pra frente, não dá para ver no slide, mas temos uma Zara aqui, né? Que é extremamente criticada, né? Por analogia a trabalho escravo e tudo mais. Mas basicamente essa imagem está aqui era para ilustrar para vocês, né? Se a gente tem sala de aula para discutir um pouco mais isso, que o patrimônio em si, ele fala mais alto do que as lojas. Né? Você tem uma loja Zara, que poxa, né? Todo mundo sabe o que é a Zara, né? Grife de moda e tal, não sei o quê. Vende horrores. E vocês não têm aquele monte de letreiro na frente do prédio, né? Vocês têm ali uma placa ou outra que já estraga um pouco a estética do ambiente, mas é muito diferente, por exemplo, de vocês irem até lá a nossa famosa Ponto Azul, lá que a gente comentou, lá a praça em que o nosso colega Marcelo falou que tem um ônibus lá para ir para Castro, e olharem para a esquerda de vocês e verem uma loja chamada Mercado Móveis. Né? Os caras colocaram assim, um letreiro em letras garrafais que cego enxerga. Né? Então, eles estão cagando para a estética do prédio, eles não estão nem aí para isso. Eles estão mais preocupados em marcar território. Né? Estou aqui, olha só como eu sou grande. Então, é uma percepção diferente em relação ao uso do espaço. Você tem uma Zara com um letreiro pequenininho ali e tal. Né? Você tem que meio que prestar atenção para saber que tem uma Zara ali. Então, o patrimônio ele é mais importante do que a loja. Porque nós não temos aqui no Brasil, infelizmente. Que Chester era para mostrar mais isso para vocês mesmos em relação à fachada dos prédios. E essa é também na Inglaterra, né, a Catedral de Lincoln, né, que é bonito e tal, mas na Europa a gente está meio acostumado a ver, né, algumas igrejas assim, né, fantásticas do ponto de vista arquitetônico. Né, mas mais importante aqui do que o todo, né, do que contar para vocês qual é o estilo arquitetônico, né, onde ela está localizada e tudo mais, vocês levarem um visitante até lá e falarem, aqui é onde foi gravado uma das cenas, né, das diversas cenas do Código da Vinci. Aí o Código da Vinci acho que todo mundo leu, ou pelo menos assistiu o filme. Então, aqui acontece lá a cena X, Y, sei lá qual cena que do Código da Vinci. Então, inspirou, não sei o quê. Aí você começa a trazer outros elementos. Porque, de novo, você ficar falando com o arquiteto que fez isso, o ano que foi construído, o tempo que demorou para construir essa desgraça, aí é muita informação. Aí se traz uma coisa que a pessoa já está habituada.
uma coisa que já está na cabeça da pessoa, né? Se a pessoa não leu e não assistiu o Código da Vinci, pelo menos ela ouviu falar que existe um livro, né, chamado o Código da Vinci, que brinca um pouco lá, né, com a ancestralidade, ancestralidade não, né, com a ancestrais e com a descendência, né, o eventual descendência né, de Jesus Cristo, e tal, né, que era uma brincadeira, né, que você vai trazendo ali, então você vai atraindo mais as pessoas. É diferente de estar num espaço em que, nem que seja pelo ator, né, Tom Hanks esteve aqui para gravar a cena do filme, não sei o quê, e você traz, né, essas características que não mudam muita coisa, mas que, né, chamam a atenção de muita gente. Já devo ter falado para vocês, não lembro, na verdade, a gente tem um hotel aqui na cidade, em que um presidente da República em exercício se hospedou na época, né? Então, até hoje tem a foto do presidente na sacada do apartamento que ele ficou hospedado, né, nos corredores do hotel. Tipo, Getúlio Vargas esteve aqui, ó. Achei Getúlio Vargas. Deve ser Getúlio Vargas. Então, olha, um hotel em que um presidente se hospedou, né? E a galera usa isso em relação a estratégia de venda mesmo. Né? Você já ficou num quarto presidencial, né? Seria a verdadeira suíte presidencial, né? O presidente ficou aqui. O quarto não tem nada demais, né? O cara ficou lá há 6 décadas atrás, né? Então não tem nada que justifique isso hoje. Mas continua vendendo dessa forma e vende dessa forma. Né? A galera tem esse tesão de falar assim, fiquei no mesmo quarto né, que um presidente. É o Hotel Planalto, Tamires. Ele fica bem no centro da cidade ali. Não sei como explicar melhor para vocês. Fica na rua 15 de novembro ali. Na rua que tem um monte de cartório na cidade. Aí no final você termina nele, basicamente. O Hotel Planalto, bem de esquina, assim. Bem legal. Ele fica numa sacada bem de esquina, inclusive. Agora tá um pouco diferente. Na 7 de setembro, eu acho que 7 com a 15, então, não sei, a 7 vai para lá e a 15, tipo, é isso? A 15 é assim, a 7 é assim. Então é isso. Vamos dia no Planalto. Para quem gosta de sopa, no inverno eles têm um festival de sopas lá que todo mundo fala muito bem. Eu não sei se é bom ou não, porque eu nunca fui, porque eu não gosto de sopa. Então, fica a dica para vocês. Né? Parece que é legal. Então, nós começamos na década de 70, né? Falei para vocês, e depois isso passa, né? A sensibilizar e engajar grandes segmentos. Então, o patrimônio cultural desenvolve-se como principal recurso, né, ainda chamado da indústria turística. Vocês sabem que a indústria turística é um termo errado de falar, mas é o que está a tradução literal aí do Pat Gale, né, desse livro, From Tourist Attractions to Heritage Tourism. Então, ele coloca como indústria e a gente só reproduz aqui. Então, quando ele destaca bem, o mais importante do livro todo, né, para nossa área, para nossa aula de hoje, né, é mostrar isso, que depois que há a interpretação do patrimônio, que há essa brincadeirinha de explicar o que são aquelas coisas, de mostrar algumas curiosidades, de contar informações de uma forma diferenciada, aí sim o patrimônio urbano passa a sensibilizar e engajar grandes segmentos. Olha que louco isso. Né? Esse livro, era para tintar a data do livro aí. Mas esse livro ele sai muito tempo, logicamente, muito tempo depois do famoso Grand Tour. Né? O Grand Tour foi excepcional para o turismo. Né? A gente fala em Grand Tour hoje, a galera pensa, nossa, é uma viagem de volta ao mundo. Na verdade, não. Né? Uma viagem bem simples do ponto de vista né, do nosso desenvolvimento hoje. Né? O ponto alto do Grand Tour era a Itália. Geralmente as pessoas saíam da França e iam até a Itália. Basicamente era isso. Só que as estradas eram caóticas, o custo para fazer essa viagem era absurdo, então eu ficava restrito a uma elite mesmo, assim, né? A galera que tinha muita grana para mandar os filhos para lá, e geralmente eram próprios europeus mesmo. Não era assim, a galera saiu da Argentina, do Brasil e vai fazer um Grand Tour. Não era isso, a galera já estava na Europa. Né, e fazia o tal do Grand Tour, que era conhecer, né, as grandezas do Império Romano, vamos colocar assim, de uma maneira bem simples. Então, veja que isso acontecia no Grand Tour lá um tempão atrás e não tinha essa interpretação do patrimônio. O que os filhos, né, dos lords, né, dos aristocratas tinham grana para fazer, era mandar um professor junto com os caras para ir contando para eles histórias. Então, o professor é tipo um intérprete mesmo, né? Fazer o que nós estamos fazendo hoje. Só que a gente faz isso de uma forma muito mais simples, muito mais barata, vamos colocar assim.
Então, veja a importância do patrimônio, da interpretação do patrimônio nesse momento, né? A gente começa a engajar mais pessoas, porque você ir num lugar e não entender ele não faz muito sentido. Né? O pensamento ele é muito pontagrossense hoje fala de Vila Velha. Né? É um monte de pedra que tem lá, tipo, caga para Vila Velha. Então é triste ver isso, né? Não há esse processo educativo tão eficaz que a pessoa entenda que aquilo é único, né? Se Vila Velha estivesse em qualquer outro lugar do mundo, seriam os atrativos mais visitados do país, certeza absoluta. Só que a gente não conseguiu enxergar isso ainda, é maluco, maluco mesmo. Aí a gente evoluiu para a década de 80, eu só vou terminar essa linha no tempo e encerro de novo. Nesse período, né, década de 80, a interpretação e a revitalização, né, começa a se concentrar em criar atrações históricas e culturais para um mercado que está crescendo cada vez mais. Então, todo mundo quer ir, todo mundo está aprendendo, então tem que colocar a interpretação em tudo, o que também é um problema. Mas se você tem demanda, você começa a abrir mais oferta. A gente está vivendo uma crise agora de alimentos aí, né? Então, parece que nos últimos anos a gente parou de produzir arroz, né? Agora, porque era muito barato. Agora arroz está caro pra caralho. Agora todo mundo quer produzir arroz. Então, não é oferta e demanda. Vai acontecer isso. Então, a gente começou na década de 80 que se concentra em criar muita coisa. E aí surgem diferentes coisas, né? Diferentes tipos de museus, diferentes tipos de centros culturais, diferentes centros de visitação, centros de informação. Se vocês forem, né? Se vocês forem, não. O dia que vocês forem até o centro de visitantes de Nova York, é um troço de outro mundo, assim, um troço super moderno, é incrível, é excepcional. Mas para isso eles começam a expandir muita coisa. Né? Quando eles começam a expandir muita coisa, eles começam a criar coisas que para nós não parecem não ser tão não parecem ser inimagináveis. Então tem algumas coisas aí para a gente ver. Né? A primeira foto da esquerda, né? Museu da Tortura. Né? É difícil a gente conseguir compreender, né, isso, né? Poxa, o Museu da Tortura, né? Quem quer ir ver, né, um monte de instrumento que matava pessoas, né? Tem muito público para isso, acreditem. A gente passa em frente aos museus de tortura e não é um só que tem na Europa, existem vários, né, eles chamam muita atenção. Não sei porquê, né? Se a gente tem uma natureza mórbida, né, intrínseca em nós, não sei explicar os motivos disso. Né? E eles trabalham com um chamativo muito legal. Na porta do museu, geralmente é uma porta pequenininha, na Europa tudo é muito apertado, né? Tudo muito compactado. Eles colocam geralmente uma coisa do acervo deles na porta. Então, você está passando pela calçada, você vê alguma coisa. Né? Provavelmente é réplica, muito provavelmente. Mas isso te chama atenção. Pô, você passa e vê uma cadeira cheia de espinho ali, tipo, caralho. Né? Que será que tem lá dentro, então, nesse aqui de cara, daqui fora já, para todo mundo ver, tem isso, né? E você paga e vai visitar o Museu da Tortura. Outras coisas, né? O Museu do 11 de Setembro, por exemplo. Né? Se a gente falar aqui no Brasil, né, que a gente quer criar uma rota, puta, sei lá, quem que é um assassino bem conhecido de vocês aí? Morreu Elias Maluco, mas esse Elias Maluco não vai funcionar hoje muito bem. Já ouviram falar no Maníaco do Parque? Acho que já, né? Não sei se são todos muito jovens, mas já, vai mesmo falar. Tinha uma época atrás que tinha um cara que foi intitulado como Maníaco do Parque. Né? Então ele atraía, acho que sempre foi mulheres, né? Para um parque, acho que em São Paulo, nem sei direito a história dele. E ele levava uma mulherada lá no meio do bosque, no meio quase que uma floresta, e aí ele matava as meninas. Né? A acusação sempre fala que ele estuprava e matava. Ele disse que não, que só matava, e tinha o tesão de matar a galera. E agora pense de fazer assim, tipo, vamos fazer a rota, né, do serial killer brasileiro, né, a rota do maníaco do parque, fazer uma trilha sobre isso. Né? Para nós é meio que inimaginável, assim, tipo, como assim? Né, a gente vai enaltecer a memória de um cara que tirou a vida de não sei quantas mulheres, né? Mais de 10, sei lá. Então a gente não consegue conceber muito bem isso. Né? E outros lugares conseguem e faz muito bem. O Museu do 11 de Setembro é fantástico sob esse ponto de vista. Né? Poxa, é um museu que está recheado de morte. Então, não tem nada além do que morte ali. Né? Tem um monte de tragédia. Né? Você entra no museu, você tem a foto, não lembro quantos são, mas sejam 10 terroristas lá, tem a foto de cada um deles, nome, não sei o que e tal.
tem um caminhão do bombeiro tudo retorcido lá, porque o prédio caiu em cima dele, tá lá dentro, né? Tem um mural lá com o nome de todas as vítimas, tem uma porrada de coisa. Né? Então vou colocar como eles, né? Os americanos, eles conseguem transformar uma tragédia em um memorial muito importante. Né? Aquilo vai ficar registrado para sempre. Eles nunca vão esquecer do 11 de setembro, jamais. Né? E você vai no setembro, você não sai com esse sentimento de morte, de tragédia, você sai com esse sentimento meio que de homenagem mesmo. Eles conseguem mudar essa interpretação. Você consegue entender que aquilo foi triste pra caralho, aquilo mudou todo o contexto de visitar os Estados Unidos e visitar o resto do mundo, né? Porque mudou um monte de protocolo na aviação. E ficou muito mais difícil de você entrar nos Estados Unidos, conseguir uma licença de dirigir, por exemplo, né? A driver license deles era muito fácil de conseguir, qualquer pessoa conseguia. E com a driver license é tipo como se fosse uma carteira de identidade. Então você servia para você alugar casa, era muito fácil ficar ilegal, vamos colocar assim, lá a partir da carteira do motorista. Hoje, o estrangeiro já não faz mais isso, então mudou muita coisa. Né? Todo o protocolo de aeroportos, que é um saco, né? A gente embarcar, desembarcar, tudo isso mudou por causa do 11 de setembro. Mas você consegue entrar no museu e sair dele com esse pensamento mesmo, ó, tipo, serviu para a gente melhorar, vamos colocar assim, serviu para a gente repensar nossos antigos modos de fazer as coisas e tudo mais. Na foto mais abaixo, né, que tá, acho que é um pouco maior, né, você tem ali a réplica do letreiro que estava em cima do portão de entrada, né, do campo de concentração de Auschwitz, que é o campo de concentração mais, né, certamente o mais famoso do mundo, né, que não sei se está em alemão, deve estar em alemão, né, o trabalho liberta, né, a tradução direta disso. Então é ainda novo, né, você não está no campo de concentração, você está no museu do campo de concentração. E aqui você tem também vários elementos, mas aqui trabalha na percepção diferenciada mesmo. Aqui é a parte de tristeza que eu falei para vocês ontem, inclusive. Você chega e tem uma sala gigantesca com uma parede de vidro, onde está tipo, empilhado mesmo, assim, um monte de bota, um monte de sapatos, assim, tipo, mas uma pilha, uma montanha, né, que é tipo, a roupa da galera que tinha ido para execução. Então a gente consegue trabalhar percepções diferenciadas em relação ao mesmo tema. Então, tortura tem a ver com morte, e você vai ver só os instrumentos e vai se encantar, se maravilhar, ou vai ficar com medo daquilo. Você tem a percepção, né, do nazismo em relação à dor, tristeza, e não deixar nunca mais se repetir. Eles têm a mesma percepção de morte, mas em relação à homenagem e mudança de vida com o Museu do 11 de Setembro. Então, são três temas, vamos dizer assim, similares, mas abordados de uma forma completamente diferenciada em relação à interpretação daquilo. Então, isso é bem legal você conseguir entender, né, que cada história tem vários enfoques, né? Vocês podem colocar uma lente, né, em cima da mesma história com diferentes percepções, diferentes ângulos. Isso é fantástico, né? Tem alguns autores que fazem isso, né? Vocês enxergam o mesmo fenômeno com diferentes perspectivas. Então, vocês olham lá para uma área, né, para a APA da escarpa devoniana. Está uma discussão bem grande agora em relação a inserir ou não, ou onde inserir, basicamente, né, não mais inserir, as usinas lá eólicas, né, para produzir energia elétrica. Então, você consegue perceber isso a partir desse discurso. Então, essa área aqui é muito propícia para gerar energia elétrica, mas a paisagem vai ser alterada, né, desde o ciclo do tropeirismo, não sei o que, a paisagem é essa, né, até mudar, vai ter uns ventiladores gigantes que vão alterar o espaço. Aí você vê uma área nesse mesmo espaço para não pôr mais o gerador de energia, mas para plantar a soja, sei lá, então muda a percepção. Você vê o mesmo lugar para começar a explorar o subsolo dele, porque ele tem um minério de ferro, sei lá. Então você consegue enxergar o mesmo lugar com inúmeras, né, óticas diferenciadas. Geralmente é a ótica que fala mais alto o que vai acontecer. Infelizmente, para nós, né, da ciência, o que fala mais alto geralmente é o aspecto econômico da coisa, infelizmente para nós. E aí, para destoar de tudo isso, né, da ideia de morte, né, de como trabalhar isso, né, a gente tem um museu totalmente louco, né, em relação a essa perspectiva, que é o nosso Museu do Amanhã, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, quebra-se o paradigma de museu como coisa antiga. Né? Museu é um lugar que vai entulhar um monte de tranqueira que ninguém quer mais, se joga dentro do museu e agora todo mundo vai visitar lá, vai ficar feliz. Então, não, né? O Museu da Manhã nem tem um acervo fixo, né? O acervo
né, mais virtual, né, do que físico propriamente dito. Né? Então, você está preservando o amanhã, então não faz muito sentido, né, na perspectiva que a gente tem natural do museu, né, como um receptáculo de coisas antigas. Estourei bastante meu tempo já. E aí você tem essa visão de preservar o amanhã, você tem a ideia do museu ao céu aberto, você tem o museu de ciências, né? Mas a ciência vive mudando, como é que você vai fazer um museu disso? E dá muito bem. Não sei se vai dar tempo de trabalhar só com museus, né? A ideia seria no último bimestre das aulas, mas como nossas aulas mudaram bastante a perspectiva agora em relação a esse Google Classroom, eu não sei se vai dar tempo, na verdade. Mas os museus podem ser pensados de uma forma diferenciada, não necessariamente, né, com o sentido estrito da palavra museu, né? Os museus se modificaram bastante, né, como uma ideia de atratividade mesmo, né? Ou eles mudam, ou eles vão morrer, né? Eles vão padecer. Inclusive, teve uma matéria que eu vi ontem, eu vi esses dias aí, acho que na Folha de São Paulo, falando sobre um museu que ou vende uma obra de Michelangelo, ou vai ter que demitir não sei quantos funcionários lá, né, porque não tem dinheiro para se manter mais, em razão da pandemia, basicamente. Muito, muito triste, né, se pensar que o museu tem que abrir mão do seu acervo, né, de uma peça tão importante, né, que vai ficar restrito a um colecionador particular, né, nunca mais o mundo vai enxergar aquilo. Então é muito triste em relação a isso. Mas, enfim, essa é uma outra discussão em relação aos museus. Pessoal, como eu já estourei quase 10 minutos do meu tempo, né, eu encerro por aqui e a gente retorna no dia 28, se o meu calendário estiver certo. E aí a gente termina esse ciclo histórico e tal. E se não der para trabalhar os princípios agora, a gente trabalha né, no próximo módulo, não tem problema. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado, que eu tenha conseguido mostrar para vocês aí que vocês podem trabalhar com várias perspectivas em relação ao mesmo fenômeno, e essas coisas podem ser legais de fato. Né? Geralmente a gente torce o nariz para algumas coisas, sim, mas sabendo trabalhar, sabendo aplicar os conceitos de uma maneira correta, as pessoas saem, né, entusiasmadas de praticamente qualquer lugar. Então, é um trabalho de arte, vamos colocar assim, mas que é bem possível. Beleza? Tiver alguma pergunta, vão mandando aí no chat, né? Alguma contribuição, alguma sugestão, né? Alguma coisa, só se mandarem. Beleza? Então, encerramos por aqui, deixa eu terminar a nossa gravaçãozinha aqui. Então,